Amigos telespectadores do Diálogo Espírita, estamos iniciando o programa de hoje e vamos falar sobre os seguintes assuntos. No tema livre, nós começamos com um título bastante jocoso, Passar desta para melhor. Se rir, o melhor remédio. E nós podemos fazer isso até nas piores adversidades e até mesmo de nós mesmos. Também podemos falar de coisas sérias, sem que com isso tenhamos que fechar o semblante ou ficarmos amuados. Outro assunto. Deus cria as pessoas ricas, algumas, pobres, outras. Inteligentes e menos inteligentes. Mais privilegiadas de beleza e às vezes destituídas dela. Certo? Mas Deus cria mesmo, nos cria mesmo assim? Isso é o que Joilson Mendes vai responder e o Espiritismo responde. E para desfazer qualquer mal-entendido a respeito de previsões do futuro, eu, Wilson Tchersky, volto no final em As Razões dos Fatos. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, a gente vai fazer até aqui uma brincadeirinha com nossos companheiros, a Rose e o Joilson, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu particularmente tenho uma boa notícia e uma boa notícia para dar para vocês, e para vocês também. Espero que seja só boa. E aí vem aquela pergunta clássica, qual que vocês querem ter primeiro? Qual que vocês querem ouvir primeiro? A ruim, né? A ruim, né? A ruim. Pois Tem ruim aí, essa primeiro. Bom, como o nosso tema livre tem por tema um título bastante jocoso, Passar desta para melhor, vocês já podem mais ou menos adivinhar do que se trata, né? Então, a má notícia que eu tenho, infelizmente, é que todos vocês, você, eu, todos nós, vamos morrer. Isso aí é líquido e certo, né? A gente não sabe o dia. E eu, particularmente, eu espero que demore bastante para chegar. Por quê? Porque eu quero aproveitar bem esta oportunidade que Deus me deu para fazer progresso espiritual. Eu quero passar por aprendizados que ainda não consegui assimilar, por experiências que me enriqueçam de alguma maneira. Eu quero procurar ser útil, talvez dentro das minhas limitações, a outras pessoas. E como sinceramente, como a gente procura seguir a recomendação de Jesus, de que a gente deve desejar ao próximo o que deseja para si mesmo, eu desejo para vocês tudo aquilo que eu desejo para mim, para vocês também, que é uma vida longa, uma vida profícua, uma vida feliz. Isso aí pode ter certeza que é o meu desejo maior, agora e sempre. Agora, pelo uma jeito, coisa... vai passar dessa para melhor, então. Agora, o que a gente não pode negar é esta realidade. Não há como se enganar. Como dizia o nosso ilustre filósofo baiano Raul Seixas, o que sobe tem que descer. Adaptando, nós podemos dizer que o que nasce tem que morrer, né? Então, não é permitido ficar para a semente. A gente já brinca com isso aí, mas é coisa séria, né? A fila tem que andar, e ainda bem, porque vai chegar um momento em que nós também, talvez, chegue a situação que a gente diz, puxa, eu gostaria de descansar porque o fardo aqui na Terra, as doenças já se acumularam, eu já estou cansado, agora, né? Tem gente que chega a essa situação de pedir a Deus para desencarnar, para mudar de clima, né? E isso também acontece para muita gente que pensa que o livre-arbítrio humano é absoluto, é soberano. Aí está um exemplo do determinismo divino que se impõe sobre o nosso livre-arbítrio. E não temos nada, não podemos fazer nada em relação a isso. Uma outra coisa que eu queria colocar ainda, lembrar aqui, é que tudo isso, apesar de alguns milionários americanos excêntricos,
que pagam fortunas para manter seus corpos congelados na esperança de que um dia a ciência vai poder fazê-los voltar à vida. Se isso vai acontecer, eu não acredito, por mais que a ciência seja surpreendente em muitos casos, mas pelo que a gente aprende na doutrina espírita, isso não é possível. Uma hora que desliga, mas isso é uma história para outra oportunidade. Agora, eu falei aqui, Rose e Joilson, que tinha uma boa notícia e uma notícia. Vocês escolheram primeiro a má, eu já dei. Qual é a boa? A boa notícia é que a primeira é falsa. Né? A primeira é falsa. Admirada mesmo. Mas é pegadinha. Falei, onde é que tá isso, espírita? Então, mas é uma pegadinha. Ninguém morre, né? Ninguém morre. Né? Existe uma grande diferença entre morrer e desencarnar. E aí que eu quero passar para vocês, justamente para fazer trocar em miúdos essa conversa toda, né? De deixar, reforçar então a boa notícia, né? Então, na verdade, ninguém morre mesmo. Nós apenas deixamos este corpo físico aqui denso e passamos a uma outra dimensão da existência e continuamos a nossa vida. E é interessante esse tema que o Wilson programou para hoje, porque o próprio Sócrates lá atrás, ele já falava nos seus diálogos, né, que o filósofo de todos os homens é o que mais preparado está para a morte, porque ele pensava a respeito da morte, a respeito, né, do desencarne. E hoje, quantos de nós paramos para refletir sobre este assunto, que é a única certeza que nós temos nessa existência? Que um dia nós vamos deixar, não tem, como você comentou, ninguém vai ficar para semente. Né? E o interessante... Nós temos educação para a morte. A gente não se prepara para isso, a gente não conversa, e inclusive até mesmo no meio espírita, né, que são pessoas esclarecidas a respeito do plano espiritual, a respeito da existência da vida no plano espiritual. A hora que você toca no assunto da morte, um sai para um lado, outro sai para o outro, ninguém quer falar a respeito da morte. É bem assim. Rose, diante dessa inevitabilidade da morte, né, do desencarne, da desencarnação, como se preparar para ela, sem esquecer que enquanto a gente está aqui, a gente tem que viver em plenitude? Vivendo em plenitude, como você colocou. Quem vive o momento presente, com a consciência do seu destino espiritual, que somos espíritos imortais, não vamos acabar nunca. Nossa vida só vai melhorar porque vamos estar mais evoluídos, né? Aprendendo mais, amando mais, sendo amados. Nosso destino inexorável é progredir. É a única fatalidade que existe é o progresso. A melhoria através das reencarnações, nosso progresso espiritual. Sabendo disso, como é que nós podemos viver? Não antecipando problemas futuros, não nos prendendo a mágoas passadas, mas sentindo aquilo que Deus nos deu, que é o momento presente com toda a sua profundidade. Quantas vezes, não é, a gente desperdiça o momento presente, antecipando coisas que às vezes nem acontecem. Quando a gente come, às vezes, uma maçã com pressa e nem sente o gosto. Bate um vento, você se incomoda em vez de sentir a brisa. Tem uma flor no caminho, você passa todo dia por ali, nem enxerga mais. Tem um companheiro que às vezes está triste, solitário, em necessidade. Você está tão absorvido com o teu problema que nem enxerga o outro. Então, viver plenamente nos prepara para o desencarne, sabendo que a vida terrena é provisória, que a nossa vida real é aquela da onde nós viemos e para onde nós voltamos. Aqueles que já morreram nos dizem, nas comunicações mediúnicas, nos intercâmbios intuitivos, estamos aqui, continuamos te amando, estamos perto, né? Quando você tem problemas, sendo possível, estamos presentes. Quer melhor que isso? Não existe. A vida em plenitude, total, imortal. Então, Joilson, até que ponto a gente deve se preocupar com a morte, que é uma realidade, né? Não faz parte do dia a dia, porque ela tem um dia certo, um momento certo, um dia que vai acontecer, não é necessariamente tão definido assim. Mas eu digo assim, como é que a gente tem que lembrar que a morte é uma realidade, que ela vai nos apanhar e a gente não sabe quando também, a gente fica achando que talvez seja só daqui. Amanhã depois? Pode ser a qualquer momento, né? Sem que isso
nos afete, nos deixe deprimido, porque senão a pessoa começar a pensar demais que vai morrer, e ela vai morrer, vai acabar tudo, e ela vai se separar. Esse sofrimento por antecipação. De qualquer problema. Como é que equilibra isso aí? Bom, primeiramente, eu entendo assim, né? A minha forma de entender é você saber, conhecer, né? E aí nós temos as obras espíritas que nos esclarecem a respeito de como que é a vida no plano espiritual. Bom, então, então a coisa já não é tão feia quanto parece, né? E no seu dia a dia, continua vivendo a sua vida, né? Fazendo o bem, fazendo a prática do bem, procurando se corrigir, corrigindo seus defeitos, sem maiores estresses, né? Como a Rose acabou de comentar. Viva a vida na sua plenitude, mas saiba, sem se apegar à matéria. Né? Aí você, com certeza, quando chegar o momento certo, você estará preparado para fazer a sua transição. Rose, essa frase, passar desta para melhor, é mesmo sempre? Quando passa para lá é melhor? Ou não, né? Ou não? Vou contar uma historinha curta. Olhem no YouTube a história de Angie Fenimore. Ela é uma pessoa que teve contato com um parente que teve uma experiência de quase morte e viu um lugar maravilhoso. Ela estava desiludida da vida, com algumas razões, né? E achou que ia para um lugar maravilhoso e tentou se matar. E a realidade dela foi sombria e terrível. Ela teve a oportunidade de não morrer, né, não desencarnar, sobreviver e mudou completamente sua concepção da vida e do mundo. Então, existem N experiências. Como é que você vive? A morte não existe, você desencarna, você continua você mesmo. Se você está bem com você aqui agora, você vai estar bem em qualquer situação, independente de estar com corpo denso ou sem corpo denso. Eu tive uma experiência de quase morte no parto do meu último filho biológico. E foi a coisa mais estonteante da minha vida. Foi maravilhoso. Voltar foi difícil. Entretanto, eu tinha filhos pequenos, né? Precisava, não havia nem se cogitar a possibilidade de ir antes da minha hora. Se fosse, com certeza teria ido. Então, existem N casos. Como você está agora? Está de consciência tranquila? Reconciliou com aquele que te fez mal ou a quem você involuntariamente prejudicou? Ajudou teu vizinho? Conversou com teu filho hoje? Abraçou teu marido, tua mulher? Varreu bem a casa ou limpou bem a louça? Você está bem, você está pronto. Está vivendo em plenitude o momento atual, com alegria, sem pesar. Joilson, você acha que, diante disso tudo, sem apelar, sem recair, melhor dizendo, num estado de morbidez, né? Perguntei em depressão, agora vou falar num aspecto mórbido da morte, aquela coisa toda. Mas você acha que no dia a dia nós devemos falar mais sobre a morte, em família, por exemplo, pensar o futuro, que às vezes é inevitável, ter, como a Rose colocou ali, uma educação para a morte? Com certeza. E o Centro Espírita ajuda nisso? Com certeza. O Espiritismo ajuda? Ajuda e bastante. Como? Tem que ajudar, né? Explicando, mostrando, né? Seja pelos estudos teóricos, seja na parte prática da mediunidade, quem participa, vivencia isso, né, na casa espírita. Né? Então tem sim, e é uma conversa que deveria existir, sim, entre as famílias, entre as pessoas, e conversar a respeito, né, de como que é, de como que vai ser. A pergunta, aliás, a gente deixa aqui agora. Se você fosse agora, chamado para ir agora, você iria bem? Né? Tá pronto. Tá pronto para ir? Tá com a malinha né? pronta. Tá O que com tem a na malinha? Tem coisa né? boa, coisa ruim, aí vai depender se vai ser para lá melhor ou não, né? Exatamente. Depende do que a gente acumulou na mala. O que acumulou na E mala. o que é que a gente põe nessa mala? São as Jesus já coisas- dizia, né? Os tesouros do céu. Tesouros do céu. Não é verdade? É isso aí. Então a gente tem que refletir sobre todo esse Sem nenhuma conjunto. pretensão à santidade, Não. que está fora da nossa possibilidade. Mas a pessoa que trabalha com honestidade, que produz, né? Que tenta servir aos outros, mesmo que tenha falhas, que tenha limitações, vai ter as pessoas como ela que vão acolhê-la no desencarne, que vão recebê-la. Nosso filho desencarnado, nosso amor desencarnado, não está sozinho. Está sendo abraçado, protegido, guiado por aqueles que nos antecederam. Ninguém está abandonado ou só nesse mundo. E no momento de voltar ao plano espiritual,
toda a nossa família está nos aguardando. Se estivermos muito comprometidos com o crime, com o mal, às vezes demoramos para enxergar essa ajuda. Mas, na média dos casos, o reencontro é fascinante. Quando é a hora certa, sem antecipar. É verdade. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu dar um recadinho, né? Como disse, de uma maneira um pouquinho diferente, usando um pouquinho do bom humor, usando a fraseologia, o ditado popular e tudo. Mas é a verdade, nós temos que... o ser humano começa, não, qualquer ser vivo, né? Ele começa a morrer no dia que nasce. É uma caminhada, são fases do lado material e do lado espiritual. Ora nós estamos cá, ora estaremos por lá. Na mesma vida. Na mesma vida, uma vida única. Então, repetindo, não existe morte, né? Ninguém morre, desencarnamos, o que é bem diferente. Tomara que todos nós possamos, como falei antes, possamos ter uma vida feliz, profícua, produtiva, né? Para a gente passar de consciência tranquila para o outro lado e sem problemas e ser muito bem recebido, como a Rose falou. E pode acreditar que é assim mesmo. Amor vige sobretudo. Com certeza. Tá bom? Vem aí nossos demais quadros na sequência. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, estamos com a seguinte questão. Deus não parece injusto ao criar pessoas ricas e pobres, feias e bonitas, boas e ruins? É uma pergunta interessante, né, da pessoa que nos enviou, né, e muito provavelmente é uma pessoa que não conheça alguns dos princípios da doutrina espírita. Mas se nós formos admitir um Deus injusto, então ele não existe. A doutrina espírita é um dos princípios de Deus, dos atributos do Criador, é que ele é infinitamente justo e bom. E uma vez que nós admitimos um Deus infinitamente justo e bom, não é possível que ele tenha cometido alguma injustiça. Então, tudo que nos acontece, tudo que acontece nesse universo tem uma razão de ser. E está tudo dentro da justiça divina. Só que essa questão nós temos que analisá-la à luz da reencarnação, que é um princípio da doutrina espírita, as vidas sucessivas. A partir do momento que nós passamos a analisar sobre a luz da reencarnação, nós vamos verificar que não existe injustiça que nos aconteça. Se a pessoa é ruim, vamos começar assim. Primeiro, Deus nos criou todos iguais, né? Simples e ignorantes. Só que ao longo das nossas existências, das nossas reencarnações, né, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, o que acontece? Nós vamos nos comprometendo diante da lei divina. E aquela frase popular que a semeadura ela é livre, só que a colheita é obrigatória. Então chega uma hora que nós vamos acabar colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. Então não existe um Deus injusto. O que existe são seres que, pelo mau uso do livre-arbítrio, acabam cometendo atos que depois, lá na frente, ele vai ter que reparar. Então, pessoas boas ou ruins, como foi colocado aqui na pergunta, né? Não é que Deus cria um bom e cria o outro ruim. Fomos criados iguais e, à medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo e vamos aprendendo, tem aqueles que vão se distanciando, eles entendem qual que é o caminho, o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Evangelho, que, aliás, Jesus não foi o único a deixar estes ensinamentos. Ele compreende que é a lei do amor que ele tem que seguir e ele segue em frente, ele deixa o resto tudo para trás e vai em frente na sua evolução no caminho reto. Outros
dominados pelo ego, ainda acabam se deixando levar pelas questões, né, de vaidade, de orgulho, que ainda é muito forte no ser humano, e aí ele acaba cometendo atos ruins. Então, até que esse ser compreenda que ele está num caminho errado, ele vai precisar reencarnar N vezes para que ele então mude, porque a mudança também não acontece assim da noite para o dia, de uma hora para outra. Né? Ah, pessoas saudáveis e pessoas enfermas. Por que será que aquela pessoa tem uma enfermidade? O que será que ela fez para ter aquela enfermidade? Também não foi de graça, e Deus seria injusto se tivesse criado essa pessoa daquela forma. Aquilo que nos acontece são frutos, né, repito, são frutos dos nossos atos passados. E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira, né, muito provavelmente numa outra encarnação, ela terá um problema pulmonar. Né? E aí, foi Deus que a criou daquele jeito? Não foi. Né? Foi ela que, pela sua atitude numa encarnação passada, acabou cometendo um ato que veio lesionar o seu perispírito, que por sua vez, numa existência futura, acabou trazendo para o corpo físico aquela lesão. Entende? Então é isso, nós temos que compreender essas questões da dualidade da vida sobre a luz da reencarnação. Aí tudo se esclarece, tudo fica fácil de compreender dentro das leis divinas, dentro das leis do universo. Agradeço pela questão que foi enviada e continuem mandando as suas questões no e-mail que aparece aqui embaixo, né, que elas serão respondidas nos próximos programas. Muita paz a todos. Num programa recente, falou-se aqui sobre o conhecimento do futuro. E tentou-se demonstrar que o centro espírita não é um lugar que sirva ao atendimento de caprichos adivinhatórios, satisfazer a curiosidade vã. De fato, o centro espírita destina-se ao fornecimento de muitos auxílios aos seres humanos, como, por exemplo, um apoio à própria saúde física através da terapêutica do passe e da água fluidificada. Também aos atendimentos aos espíritos desencarnados, com a orientação, o consolo, o esclarecimento de espíritos necessitados, sofredores e até mesmo de espíritos maldosos. Promove também a transmissão de princípios da filosofia, da doutrina espírita, de princípios científicos da doutrina, orienta e apoia a melhoria moral dos indivíduos. Bem, até aí, tudo ok. Acontece que a exposição já referida, em certos momentos, deu a entender que nenhuma previsão, em momento algum, poderia ser feita, porque o futuro já está sempre sendo reescrito, sempre sendo refeito. Disso nós concordamos com a segunda parte, mas não com a primeira parte dessa afirmação. De fato, muita coisa naquilo que nós, digamos, tratamos como destino, tanto dos indivíduos como das coletividades, elas podem ser modificadas pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Estamos realmente sempre reescrevendo o futuro, o que não significa que algumas vezes esse futuro não possa ser, não se possa ter uma percepção deste futuro, ainda que seja em termos de probabilidades. O próprio termo já está dizendo, previsão. Prever é uma possibilidade, não necessariamente que vai ocorrer. Mesmo sem a intervenção dos espíritos, nós convivemos com vários tipos de previsões. Previsões meteorológicas, econômicas, sociais, esportivas, demográficas e tantas outras. Acontece que há algumas previsões que fogem aos cálculos matemáticos mais sofisticados. Não há como uma pessoa
por mais especializada que seja, prever certas coisas através da ciência, por exemplo, né? Foge a todas essas possibilidades normais que as pessoas possuem. Então, a causa deve ser acreditada a uma capacidade especial e extrafísica, além das intelectuais normais. E a parapsicologia reconhece, sim, essa capacidade enquadrada na classe de fenômenos chamados de paranormais, que é a precognição, juntamente também com a telepatia, com a clarividência e com a telecinesia. Há compêndios inteiros tratando do assunto, como por exemplo, na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Para não se alongar, eu repasso aqui, apenas a título de ilustração, algumas previsões envolvendo o naufrágio do Titanic. O jornalista William Stead publicou no Pall Mall Gazette uma reportagem fictícia na década de 1880 sobre um grande navio que afundara no Atlântico. Em 1892, um artigo seu imaginara a colisão de um navio com um iceberg no Oceano Atlântico. Em 1919, ele fez uma palestra alertando construtores de navios sobre botes salva-vidas. Disse que se via morrendo. E ele mesmo, esse jornalista, com o Titanic já em construção, consultou videntes. Um deles, de Carroll, sonhou com ele, Stead, indo para os Estados Unidos e se afogando com mais 1.000 pessoas. Ele comunicou-se mediunicamente, né, pela senhora Coates, deu muitos detalhes. A mensagem foi publicada no American Register. Há algumas outras, rapidamente aqui, eu citaria do Morgan Robert, que escreveu um livro em 1898, após um transe mediúnico, e o negociante londrino J. Conn Middleton sonhou várias noites seguidas, com destroços do navio. Cancelou a viagem. Esse se deu bem. Ocorreram pelo menos mais 19 premonições entre sonhos, visões, transes, vozes autênticas sobre o fenômeno. Então, parece que fica claro para todos nós que a resposta mais adequada é que as previsões possíveis elas são, embora em caráter extraordinário. Não é para o dia a dia das pessoas, não é para especular com o futuro, até porque isso poderia atrapalhar a nossa vida. Mas em muitas ocasiões ela é muito positiva. E no caso de um desses cidadãos aí, ele acabou tendo sido a sua vida poupada. Ok? Até a próxima semana. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.